pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Muito obrigado por vocês estarem em mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado, foquetes e foquetos, por sempre me dar esse apoio aqui, tá? Na, na produção dos vídeos, independente se é gravado, como esse vídeo aqui, por exemplo, é gravado, tá? Se você viu a estreia, é gravado, não estou ao vivo, tá? Ou a galera também que chega junto aí no chat quando eu estou ao vivo. Eu só tenho agradecimentos a fazer. Vocês são demais pra caramba, de verdade. Muito obrigado por todo o apoio constante de vocês, pessoal. Vocês são demais, eu não tenho outra coisa a falar. E para você que está chegando agora, caso seja a primeira vez que você está vendo o conteúdo aqui desse canal, dá uma olhadinha a mais aí, tem muito mais conteúdo, muito mais coisas interessantes também para você ficar por dentro. Se você gostar da forma como que eu conduzo os conteúdos aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, tá bom? Isso com certeza vai ser legal pra caramba, porque tem muita coisa interessante aqui, pode ter certeza. Eu não trago coisa à toa não, tá? Eu trago porque eu acho que é interessante e o público também vai gostar. Lembrando que nada que eu trago aqui eu já vi antes, tá? Eu vejo aqui junto com vocês no momento, seja no gravado ou no ao vivo, tá? Aproveitando no ao vivo, para você que sempre está com a gente aí, mas não fala nada lá no chat, sempre apareça e deixe lá a sua opinião sobre o caso em questão que a gente estiver conversando, tá bom? A sua opinião faz toda a diferença, uma vez que esse chat aqui é um chat super democrático e eu te dou total garantia de que ninguém vai atacar você, ninguém vai te chamar de burro, ninguém será grosseiro com você, nem mesmo vai apagar suas mensagens, tá bom? Então, desde já, bora, vem com a gente aqui no chat quando eu estiver ao vivo, com certeza será interessante ver vocês por aqui, tá bom? Bom, muito obrigado por vocês estarem aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. E isso aqui que você está vendo é realmente para eu tentar comprar um monitor, juntar uma graninha para eu comprar um monitor novo, tá? Que na verdade não vai ser monitor, vai ser uma TV que eu vou comprar mais ou menos do mesmo tamanho dessa aqui, que eu acho TV mais prático, tá? Deixando bem claro aqui. Então, essa quantia não é que tá valendo isso, mas sim porque eu vou pegar uma outra quantia e vou tentar comprar, tá? Então, se der para você me ajudar, vai aparecer ali no cantinho o QR Code para você estar colocando a câmera do seu celular, que vai te levar diretamente para a área Pix, e você vai deixar a sua mensagem e também a quantia mínima de R$ 2. Se você não tiver R$ 2, não tem problema, tá aqui o e-mail Um Coco Louco, a qual você vai poder deixar a quantia que você puder, tá bom? Mas não tem problema, se você não puder, tá de boa, só você tá aqui comentando, me deixando like, já ajuda bastante. Mas se você curtir mesmo, tente se tornar, tente não, torne-se membro aqui do canal, tá bom? Mas só se o conteúdo valer a pena para você, tá bom? Se não, não se torne membro. Mas se der, eu agradeço pra caramba e o canal também ajuda, porque também ajuda o canal, porque isso faz o algoritmo também entender, e isso também é bem interessante, faz o algoritmo entender que o canal também é querido pelo público, então o alcance também aumenta um pouquinho, tá? Então, se der para você me ajudar nessa, desde já eu agradeço bastante, tá? Bom, mas bora lá pro conteúdo. Já vi nesse canal aqui, Ossos Perdidos, eles trazem umas coisas bem interessantes e dessa vez aqui não é menos, né? Não é menos que isso. Mas vamos lá, porque o conteúdo da vez é esse vídeo aqui, ó. Vocês estão vendo o enigma do caso do Zodíaco, o serial killer das cartas codificadas. Então, eu só conheço de nome, não faço a mínima ideia do que se trata, mas vem comigo e espero que vocês estejam gostando desse quadro aqui, Foca nos Killers. Bora lá! Ao longo de décadas, o assassino do Zodíaco aterrorizou a costa oeste dos Estados Unidos através de uma série de assassinatos brutais e mensagens criptografadas enviadas à imprensa. Durante aquele tempo, os seus ataques meticulosamente planejados e sua habilidade em evitar a captura deixaram as autoridades perplexas. Além disso, as suas ações deixaram um legado de medo e suspense que ecoa até os dias atuais. Este sujeito é frequentemente debatido entre estudiosos e especialistas em criminologia, com grandes chances de que seu mistério se torne maior do que o do próprio londrino Jack o Estripador. Caramba! Eu sou o Brian, e seja muito bem-vindo a Conteúdo ao qual eu trouxe recentemente aqui no canal, falando sobre Jack o Estripador. Tá bem interessante, caso você ainda não tenha visto. mais um episódio de Ossos Perdidos.
Hoje vamos mergulhar em todos os detalhes sórdidos de um dos maiores enigmas criminais existentes. The First Act. A história do Zodíaco começa em uma sexta-feira fria na cidade de Benícia, na Califórnia. Naquela época, baixas temperaturas não eram comuns para as mais de 5.000 pessoas que viviam na região. Assim, na noite do dia 20 de dezembro de 1968, a temperatura caiu o suficiente para que muitas pessoas preferissem ficar em casa. Mas essa mudança de clima não impediu os planos do adolescente David Faraday, de 17 anos. Afinal, era uma sexta-feira e ele queria visitar Betty Lou Jensen, a garota de 16 anos com quem estava saindo. Os dois já vinham se encontrando há algum tempo, e David, inclusive, chegava a matar aula ocasionalmente para ficar com ela. Então aquela sexta-feira... Quem nunca fez isso, não é verdade? Nunca matou aula pra ficar com a pessoa que a gente tá ficando, pô. Seria especial. Já fizeram isso, né? Ou eu sou o único? David planejava pedir Betty oficialmente em namoro. Segundo relatos de amigos, ele passou o dia inteiro ansioso pelo encontro. Betty também estava animada, e nas primeiras horas da noite passou um bom tempo com a irmã escolhendo a melhor roupa para a ocasião. No fim, resolveu escolher um vestido roxo com gola branca que ambas consideraram perfeito. Mais tarde naquela noite, David chegou à casa de Betty em seu Rambler 1961. Ele informou aos pais dela que planejavam assistir ao concerto de Natal na escola secundária Hogan. O pai de Betty, um militar aposentado, permitiu a saída, mas exigiu que ambos voltassem até às 11 da noite. O casal começou a noite visitando rapidamente a casa de um amigo. Em seguida, eles foram a um restaurante chamado Mr. Ed's. Enquanto jantavam, decidiram mudar os planos, e ao invés de ir ao concerto de Natal, seguiram para a estrada do Lago Herman, um local isolado e tranquilo. Ao chegarem, David estacionou o carro em um desvio de cascalho próximo ao lago. Embora fosse um local isolado, a estrada do Lago Herman era conhecida pelos adolescentes da região. É isso que eu ia falar. Embora fosse isolado, os adolescentes conheciam com certeza, né? É tipo aquele lugar que adulto não vai, aí eles aproveitam, né, pra ficar ali curtindo e tal. Todo lugar tem isso. Que costumavam utilizá-la para namorar. Então, por volta das 11 horas da noite, um segundo casal, Homer e Peggy Yor, passou pela área e avistou o carro de David e Betty estacionado. No depoimento posterior, Peggy relatou ter visto a garota no interior do veículo com a cabeça apoiada no ombro de David. Mais adiante, o casal avistou uma caminhonete vermelha com 2 caçadores de guaxinins, Robert Connelly e Frank Gasser. Às 11h10, os caçadores deixaram o local e observaram que o carro dos jovens estava estacionado, sem sinais de qualquer coisa suspeita. Então, 4 minutos depois, o supervisor James Owen passou pela estrada a caminho da refinaria onde trabalhava. Ele também notou o Rambler parado, mas o que chamou sua atenção foi um segundo carro estacionado próximo ao veículo dos adolescentes. Ele não conseguia se lembrar de detalhes sobre esse carro, exceto que não possuía peças cromadas. Por volta das 11h20, a moradora Stella Borges dirigia pela mesma estrada quando seus faróis iluminaram a cena. Ela viu ali uma das portas do Rambler aberta e o corpo de um jovem caído ao lado do carro. Caralho. Do outro lado, notou uma menina vestindo um vestido roxo, também estirada no chão. E próximo do local havia outro veículo, que Stella descreveu como um Rambler acinzentado com um objeto cromado no topo. Diante do cenário, Stella decidiu buscar ajuda. Alguns quilômetros depois, encontrou uma viatura em um posto de gasolina próximo e relatou o que havia visto aos 2 policiais que estavam no local. Em seguida, guiou eles de volta ao Lago Herman, onde a mesma cena foi confirmada. Os oficiais chamaram reforços. Naquele momento, apenas o carro dos jovens foi encontrado, sem qualquer sinal do segundo veículo descrito por Stella. O primeiro oficial do departamento de polícia a chegar no local foi Pierre Bidot.
Em seu relatório, ele escreveu ter encontrado a vítima masculina deitada fora do veículo. Registrou que o garoto fora baleado atrás da orelha, com queimadura na pele ao redor do ferimento, o que indicava disparo a queima-roupa. Constatou que a vítima ainda tinha pulso e tentou prestar os primeiros socorros. Quando a ambulância chegou, os paramédicos levaram o jovem ao hospital. No trajeto, notaram que ele segurava algo na mão esquerda. Mais tarde, descobriram que aquele objeto era um anel de namoro, o que sugere que David pretendia entregá-lo a Betty antes de ser interrompido. O corpo de Betty foi encontrado a cerca de 10 metros do veículo. Pelo depoimento de Stella, a jovem ainda estava viva quando ela passou pela cena e provavelmente tentou se arrastar por alguns metros antes de sucumbir. A trilha de sangue que era possível ver na cena marcava seus últimos momentos. A autópsia registrou 5 projéteis na região superior e inferior das costas. Com o caso de homicídio em andamento, a polícia foi ao hospital para colher o depoimento de David, mas ao chegar, souberam que ele também havia morrido em razão dos ferimentos. Então, a área do crime foi isolada e uma busca ampla por evidências começou. O primeiro item encontrado foi a bolsa de Betty, intacta, o que levou os investigadores a descartar a hipótese de roubo. Pela posição dos corpos, parecia que o atirador alvejou os jovens e fugiu rapidamente. Nos dias seguintes, as testemunhas já conhecidas prestaram depoimentos. Outras também procuraram a polícia. Foi o caso de William Crow, que relatou ter visto um Chevy Impala branco, modelo 1959, estacionado na região por volta das 9h30. A informação coincidiu com a observação dos caçadores de guaxinins Robert Connelly e Frank Gasser, que viram um Chevy branco por volta das 9 horas da noite quando chegaram ao Lago Herman. Bonito, hein? Mais tarde, o depoimento de William Crow foi reforçado quando um fazendeiro local também relatou ter visto o Impala branco estacionado ao sul da entrada do Lago Herman. Bem chamativo. Diante disso, os investigadores passaram a questionar o testemunho de Stella, considerando que ela poderia ter confundido o Impala com o Rambler. Inicialmente, os 2 caçadores de guaxinins, armados e vistos nas proximidades da cena, tiveram de entregar os rifles para análise. Mas após uma verificação, ambos foram liberados, e eu sei que você suspeitou deles também. Na perícia do veículo das vítimas, os investigadores concluíram que o atirador errou 3 disparos. Parece que aqui o vidro tá quebrado, né? Sei lá, trincado. 2 deles atingindo o teto e o vidro traseiro do Rambler. Essa leitura foi reavaliada e surgiu a hipótese de que não foram erros, mas uma forma de intimidar as vítimas. Parece que Betty teve tempo de tentar escapar, enquanto David foi rapidamente atingido ao tentar fazer o mesmo. Com esse quadro, os investigadores concluíram que o autor do duplo homicídio tinha familiaridade com armas, possivelmente policial, militar ou caçador da região. Outra linha de apuração considerou o envolvimento com tráfico de drogas, já que David se envolvera recentemente em uma briga com um traficante local. Mas essa hipótese não avançou. O impacto foi devastador para as famílias, que ficaram sem explicação para a tragédia. Nem David, nem Betty tinham relação com grupos ou situações que indicassem homicídio por raiva ou descontentamento. Apesar do esforço inicial, o caso rapidamente se tornou complexo, com inúmeros relatos e arquivos, mas sem nenhuma pista concreta. Quando questionado, o oficial Pierre Bidot disse não acreditar que o crime teria sido um ato aleatório de alguém de passagem. Vern Jensen, pai de Betty e ex-militar, alertou que o maluco estava solto na região, sugerindo que mais mortes poderiam acontecer. Assim, nos meses seguintes, o duplo assassinato do Lago Herman permaneceu sem novas pistas. Sem contar que deu um nome bem tenebroso ao lago, né? Uma fama, na verdade, não um nome. E ninguém imaginava o que estava por vir. Só piorando. 7 meses após os assassinatos, durante o feriado de 4 de julho de 1969, a cidade de Vallejo, localizada a cerca de 7 quilômetros do local do primeiro crime, estava em clima de festa, com churrascos e fogos de artifício. E entre as pessoas que aproveitavam a ocasião, estava Darlene Ferrin, de 22 anos. Na época, Darlene era casada com Gene Ferrin,
que trabalhava em um restaurante local de Vallejo. Porra, 22 anos de casada já? Caraca. Nos últimos tempos, Darlene, vamos dizer assim, vinha saindo com outras companhias, visitando São Francisco e arredores. Uma dessas companhias era o jovem Michael Magoo, de 19 anos. Michael era quieto, morava com a mãe e trabalhava como diarista. Apesar da personalidade reservada, conquistou o afeto de Darlene. Na noite de 4 de julho, Michael ligou para Darlene e a convidou para sair. Pouco antes da meia-noite, por volta das 11h45 da noite, Darlene apareceu em frente à casa de Michael em seu Chevy Corvair marrom, modelo 1963. E como ainda não haviam jantado, decidiram ir ao restaurante Mr. Ed's, aquele mesmo em que David Faraday e Bachelor Jensen haviam comido na noite em que foram mortos. Então, será que a pessoa tá por aí, por esse local? Não trabalhando, mas comendo, talvez? Vigiando, à espreita? Ao chegarem, perceberam o restaurante muito movimentado e, ao invés de esperar, seguiram para um lugar mais tranquilo. E por volta da meia-noite, chegaram ao estacionamento do parque Blue Rock Springs. Lá, enquanto se beijavam, os fogos de artifício iluminavam o céu de Vallejo. Um grupo de adolescentes apareceu para soltar mais fogos, e após alguns minutos, o local voltou a ficar silencioso. Então, um carro desconhecido estacionou atrás do veículo de Michael e Darlene. Os faróis se apagaram de repente e, instantes depois, acenderam novamente. A situação deixou Michael nervoso, mas Darlene tentou tranquilizá-lo. O veículo suspeito foi embora e retornou 10 minutos depois, agora com os faróis apontados diretamente para os retrovisores do carro dos jovens. A princípio, imaginaram que poderia ser um policial. O motorista, desconhecido, saiu do carro com uma lanterna forte e direcionou a luz para eles. Achando que se tratava de uma abordagem policial, Michael e Darlene pegaram suas carteiras de motorista para apresentá-las. E conforme o homem se aproximava, a lanterna atingia diretamente os olhos de Michael e Darlene, dificultando que mantivessem os olhos abertos. A luz era tão intensa que os cegava momentaneamente. E quando Michael estava prestes a falar com o sujeito, ele foi interrompido por uma sequência rápida de 5 disparos. Caraca. Em segundos, tudo desmoronou para os dois. Darlene permaneceu em silêncio e não era possível saber se ainda estava viva. Michael, embora respirasse, sentia uma dor excruciante. Ele tentou rastejar para o banco de trás do Chevy, mas percebeu que o atirador observava seus movimentos. Tomado pelo terror, Michael ficou indefeso e preso, como se estivesse em seu próprio túmulo. O atirador voltou e disparou mais 2 vezes, atingindo os dois. Em seguida, retornou ao veículo e acelerou, desaparecendo na escuridão, deixando o casal em uma situação desesperadora. De alguma forma, Michael ainda estava vivo e reuniu forças para se arrastar pela janela aberta do carro. Ao cair no chão, achou que morreria ali mesmo, sem entender o motivo. Foi nesse momento que 3 adolescentes apareceram e presenciaram a cena. Caraca. As autoridades foram chamadas imediatamente. A primeira unidade policial chegou por volta da 00:10. O policial Richard Hoffman, ao chegar, inicialmente acreditou se tratar de adolescentes soltando fogos no estacionamento do parque, mas mudou de opinião ao se deparar com o cenário do tiroteio. Richard prestou os primeiros socorros a Michael, enquanto outro policial ajudou Darlene. Ele tentou falar com a jovem sobre o ocorrido, mas ela estava à beira da morte e incapaz de responder. E logo após serem levados de ambulância, a polícia foi informada de que Darlene não resistiu e faleceu antes de chegar ao hospital. Michael sobreviveu ao ataque, mas ficou com cicatrizes de tiros no rosto, pescoço e peito, além de danos emocionais profundos que o marcaram pelo resto da vida. O trauma trouxe uma ansiedade crônica, fazendo ele viver com medo constante. Naquela mesma noite, os investigadores descobriram que a arma usada pelo atirador era uma Luger 9mm. As coisas ficaram ainda mais estranhas no dia seguinte, quando o departamento de polícia de Vallejo recebeu uma ligação de um indivíduo misterioso. Quem atendeu a chamada foi Nancy Slover, uma despachante de 26 anos.
Do outro lado da linha, uma voz arrastada relatou o assassinato de adolescentes e afirmou ter baleado os jovens no parque Blue Rock Springs com uma Luger de 9mm. O interlocutor disse que também era o responsável pela morte de outros jovens no ano anterior. Apesar do tom lento e suspeito, a polícia considerou a ligação confiável, porque o indivíduo mencionou detalhes específicos do tiroteio, inclusive a arma utilizada. Isso levou as autoridades a reabrir o caso dos assassinatos de David e Beth, agora com uma nova pista sobre o possível autor. Em 1969, a tecnologia para gravar todas as chamadas não estava disponível, portanto não houve registros oficiais da ligação que pudessem ser apresentados aos investigadores. Então, uma reconstituição da chamada foi feita, o que tornou a pista mais concreta para o avanço das investigações. A polícia conseguiu rastrear a ligação até uma cabine telefônica em um posto de gasolina, localizada perto do departamento de polícia de Vallejo e da casa de Darlene. Essa descoberta chamou a atenção dos investigadores porque indicava uma possível conexão direta entre a vítima e o atirador. Como a conexão entre os casos ficou evidente, embora a polícia do condado de Solano tenha lidado com os assassinatos no Lago Herman, o departamento de polícia de Vallejo assumiu o controle das investigações. A equipe forense encontrou 7 cartuchos no lado direito do veículo, próximos ao solo. Também foram localizadas 2 cápsulas no assoalho do banco traseiro, indicando que o assassino se inclinou para dentro do carro para atirar em Michael. Esse comportamento sugeria uma atitude calma e até profissional. No final da década de 1960, o conceito de assassino em série ainda não era conhecido pela polícia. Caraca. Mesmo com a possível conexão entre os casos do Lago Herman e de Vallejo, os investigadores seguiram métodos tradicionais, focando a vida amorosa de Darlene para buscar um motivo para o ataque. O marido de Darlene, Gene Ferring, foi inicialmente investigado como o principal suspeito, já que sua esposa parecia se envolver com outras pessoas. Mas ele tinha um álibi sólido, porque estava trabalhando no momento do crime. A polícia também investigou James Crabtree, ex-marido de Darlene, cujo casamento terminou em divórcio. Tinha o segundo casamento com 22 anos, então. Nossa. Que prematuro. Mas James também tinha um álibi, e amostras de impressões digitais ajudaram ele a ter sua inocência. Na busca por respostas, a investigação sobre a vida pessoal de Darlene revelou vários suspeitos potenciais. Um deles era George Waters, que nutria uma obsessão doentia por ela e a visitava com frequência no trabalho, apesar de Darlene tentar evitá-lo ao máximo. De acordo com os registros da polícia, ela tinha um medo mortal de George. No entanto, quando interrogado, ele foi inocentado após apresentar também um álibi convincente. A polícia então voltou a atenção para outro homem, Gordon Arthur Spencer, membro da Marinha dos Estados Unidos com quem Darlene teve um breve relacionamento. Gordon, porém, estava fora do estado no momento do tiroteio e também foi inocentado. Pouco antes de morrer, Darlene escreveu uma carta para Gordon em que dizia querer deixar o marido e demonstrava preocupação com uma possível gravidez indesejada. Essas relações, pouco conhecidas, complicaram ainda mais a investigação do assassinato de Darlene. Os investigadores decidiram explorar uma possível ligação com o tiroteio do ano anterior. Embora relutantes no início, eles passaram a examinar ligações feitas durante o período do crime que resultou na morte de Darlene. Antes de a notícia da morte ser divulgada, a família dela recebeu telefonemas de um desconhecido que apenas respirava pesadamente na linha. As autoridades entenderam que aqueles telefonemas eram uma forma de o criminoso se exibir ao contatar o círculo social de Darlene. A situação se agravou quando surgiram indícios de que, pouco antes do assassinato, Darlene estava sendo seguida. Um suspeito visitava o local de trabalho dela, deixava pacotes em sua casa e esperava do lado de fora em um Chevy branco. Tal descrição batia com a de um homem estranho que apareceu em uma festa de pintura organizada por Darlene meses antes e com relatos de um Chevy branco visto nos assassinatos do Lago Herman. Mesmo assim, os investigadores hesitaram em afirmar que era o mesmo Chevy Impala branco. O caso gerou controvérsia porque muitos detalhes só vieram a público meses ou anos depois. Então, nesse período, a busca por este homem estranho dominou a atenção das autoridades, que não teve sucesso em localizá-lo.
Conforme a investigação envolvendo Darlene se tornava mais confusa, os investigadores decidiram concentrar mais tempo em Michael Magoe. No dia 6 de julho, o investigador Ed Rush foi designado para falar com o jovem, que descreveu em detalhes os eventos da noite do tiroteio. Ele contou tudo, desde o momento em que Darlene pegou ele em seu Chevy até os momentos de pânico durante os disparos. Michael destacou que o atirador usou uma lanterna de alta potência para cegá-los antes de atirar, sem dizer uma palavra. Ele disse que os tiros soavam abafados, como se estivessem silenciados. Forneceu também uma descrição do carro do atirador, que acreditava ser um Ford Mustang ou um Chevy Corvair marrom claro com placas da Califórnia. A informação mais importante foi a descrição física do atirador. Um homem branco, entre 26 a 30 anos, cerca de 1,85 m de altura, aproximadamente 80 kg, cabelo curto e encaracolado, claro ou loiro, rosto grande e redondo. Michael observou ainda uma caminhada pesada, com movimentos lentos e cabeça baixa. E todas essas informações se tornaram cruciais para a investigação. Depois do depoimento, a vida de Michael entrou em declínio. Ele deixou Vallejo, tornou-se um sem-teto, teve problemas com drogas e se envolveu em atividades criminosas. Por mais de 2 décadas, não prestou novas declarações à polícia, enquanto o atirador ganhava notoriedade. Os investigadores tentaram ligar o tiroteio no Parque Blue Rock Springs ao duplo assassinato no Lago Herman. Mas formalizar essa conexão e abrir uma investigação conjunta se mostrou um desafio. Os crimes ocorreram perto um do outro e envolveram jovens casais alvejados por um atirador desconhecido. O que, embora ainda não fosse na época, mas já configurava algo como um assassino em série, né? Agindo. As semelhanças paravam aí. Não havia ligações conhecidas entre as vítimas e as armas eram diferentes. E algumas semanas depois, o autor desses crimes decidiu desafiar as autoridades, iniciando uma caçada humana que em pouco tempo se tornaria um ruído perpétuo. Interessante. Esse canal é bem legal. No dia 30 de julho de 1969, 3 jornais, o Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle e The San Francisco Examiner, receberam cartas manuscritas com caligrafia inclinada. Embora houvesse pequenas variações entre elas, todas compartilhavam a mesma saudação, assinatura e informações básicas. Cada carta começava com "Caro editor" e reivindicava a autoria de 2 tiroteios. Curioso, porque a carta do Jack começa com "Querido chefe", né? Curioso. Será que ele se espelhava em Jack, o Estripador? Os assassinatos no Lago Herman, ocorridos por volta do último Natal, e o tiroteio da garota perto do campo de golfe em Vallejo, no dia 4 de julho. As cartas descreviam fatos conhecidos apenas pela polícia, incluindo dados precisos sobre a munição utilizada, as roupas das vítimas e a localização dos ferimentos. Cada carta continha ainda um segmento de uma cifra composta por números ímpares, letras e caracteres de um criptograma de 408 símbolos. Caraca. Cada jornal recebeu 1/3 dessa cifra, que, quando organizada e decifrada, supostamente revelaria a identidade do assassino. Cara, que loucura, cara. Pra mim isso aí é só letras e símbolos só. O autor exigia que cada parte da cifra fosse publicada na primeira página no dia seguinte, sexta-feira, 1º de agosto. Caso contrário, ameaçava continuar matando durante o fim de semana até alcançar uma dúzia de vítimas. Caraca. E no final da carta, o responsável se identificava pela primeira vez, não por um nome ou apelido, mas pelo símbolo de um círculo com uma cruz, em referência a um alvo. Inicialmente, os 3 jornais, Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle e The San Francisco Examiner, enfrentaram uma decisão difícil. Se publicassem as cartas e a cifra, poderiam inspirar imitadores e favorecer novos crimes. Sim. Mas se recusassem a publicar, corriam o risco de ter sangue nas mãos caso o assassino cumprisse as ameaças. Além do que também, isso iria inflamar o ego dele, né? O Vallejo Times Herald foi o primeiro a ceder,
publicando a terceira parte do criptograma na edição noturna de 1º de agosto. O San Francisco Chronicle optou por publicar a cifra no dia 2 de agosto, mas na página 4. O jornal incluiu declarações do chefe de polícia de Vallejo, Jack Stilts, que considerava possível que as cartas e os códigos fossem uma farsa. Jack ainda pediu que o autor enviasse uma segunda carta com mais detalhes sobre os crimes para confirmar a veracidade. O The San Francisco Examiner seguiu o exemplo, publicando sua parte da cifra na edição de 3 de agosto e reunindo as 3 seções do criptograma, incentivando os leitores a tentar decifrá-lo. Então, no dia 7 de agosto de 1969, o The San Francisco Examiner recebeu uma... Eu sou incapaz de decifrar isso aqui. Não entendo nem como começar. Mas que é legal, é. Resposta ao artigo. Dessa vez o criminoso se identificou não mais pelos símbolos, e sim pelo nome Zodíaco. Ele trouxe mais detalhes perturbadores sobre os 2 ataques no condado de Solano, atendeu ao pedido da polícia e confirmou a responsabilidade pelos assassinatos. Isso gerou medo e pânico entre os leitores naquela manhã. No dia seguinte, um casal da Califórnia, Donald e Betty Harden, decidiu aceitar o desafio do Zodíaco e começou a tentar decifrar o código. Eles descobriram que a mensagem afirmava que ele gostava de matar porque era mais divertido do que caçar animais selvagens, o que sugere que talvez fosse um caçador. Predador. O Zodíaco descreveu o ato de matar como uma experiência emocionante e afirmou que todas as vítimas se tornariam seus escravos na vida pós-morte. O casal notou que o criminoso dizia que não revelaria sua identidade, pois isso interferia em sua coleta, o que contradizia a promessa inicial da revelação caso o código fosse decifrado. Isso indicava um comportamento manipulador, sádico e egocêntrico. É, claro, o que ele queria era ser notado. Ele queria que conhecessem ele. Tanto que ele divulga o nome, né? Zodíaco. Mas Donald não se intimidou com a postura do sujeito, chegando a comentar que o Zodíaco tinha um conhecimento bem meia-boca de ortografia. Entretanto, especialistas do FBI discordam da opinião de que o Zodíaco era apenas um amador tentando se passar por inteligente. Para eles, era um criminoso extremamente inteligente, que manipulava deliberadamente sua ortografia para dificultar a decodificação dos seus criptogramas. Pode ser. Seus erros eram intencionais e cuidadosamente planejados para atrasar os analistas. Isso ficou evidente quando os investigadores perceberam que no criptograma o Zodíaco utilizou 12 símbolos diferentes para representar a letra E e usou o Q invertido cerca de 16 vezes. Naquele momento, os investigadores já sabiam que mesmo que o código fosse totalmente decifrado algum dia, o Zodíaco jamais permitiria que isso revelasse sua verdadeira identidade. Em outras palavras, em resumo mesmo, não houve progresso concreto nas investigações. Tudo o que descobriram sobre a personalidade do criminoso foi porque ele mesmo quis que soubessem. Isso frustrou profundamente as autoridades, que se viam jogando de acordo com as regras estabelecidas pelo próprio Zodíaco, ficando de mãos atadas diante dos casos. Que louco. Foi nesse cenário que no dia 27 de novembro de 1969, Cecilia Ann Shepard, de 22 anos, e seu namorado Brian Hartnell, de 20, foram ao lago Berryessa, o maior lago do condado de Napa. O dia estava quente e eles faziam um piquenique em uma área isolada ao longo do lago, Caraca, numa grande. pequena ilha conectada por um banco de areia. Enquanto relaxavam, ouviram um barulho que parecia ser de um homem se aproximando. Cecília ficou apreensiva, mas Brian ignorou, porque sabia que o local não era de acesso restrito. Mas, à medida em que o homem se aproximava, a jovem ficou ainda mais preocupada ao notar que ele usava roupas escuras, incluindo um capuz preto, óculos escuros cobrindo as aberturas dos olhos e um babador com um símbolo de uma cruz. O homem apontou uma pistola para o casal, o que fez Cecília gritar. Em seguida, afirmou ser um fugitivo, mencionando vagamente sua suposta fuga da prisão e exigindo as chaves do carro e o dinheiro para escapar para o México. Brian e Cecília cooperaram, entregando suas carteiras e as chaves do veículo. Brian, tentando ajudar de alguma forma, ofereceu até assistência jurídica, mencionando que era formado em sociologia e que tinha interesse em seguir carreira como advogado.
O homem ignorou a oferta de ajuda de Brian e apontou sua arma, ordenando que Cecília amarrasse Brian usando pedaços de varal de plástico pré-cortados. Após ela amarrá-lo, o criminoso apertou ainda mais as cordas, machucando Brian. Nesse momento, Brian percebeu que as mãos do homem tremiam e perguntou se ele estava nervoso. O homem começou a rir e admitiu que sim. Então, tentando aliviar o clima, Brian fez uma pergunta sarcástica, questionando se a arma estava realmente carregada ou se tudo não passava de uma farsa. O atirador, em silêncio, retirou o pente da pistola e mostrou as balas, confirmando a seriedade de sua intenção. Em seguida, ele amarrou Cecília também. Nesse ponto, o casal acreditava que o agressor iria embora. No entanto, o homem puxou uma faca do coldre e se inclinou sobre eles. Brian foi esfaqueado 6 vezes nas costas, com uma das facadas perigosamente próxima de órgãos vitais. Cecília, ao ouvir o ataque, começou a gritar e se debater. Nesse momento, o homem se voltou para ela e desferiu 5 golpes em suas costas. Ela continuou a lutar e recebeu mais 5 facadas. Na tentativa de sobreviver, Brian fingiu estar morto. Então, o agressor se afastou e seguiu pela mesma trilha por onde havia chegado. Enquanto lutavam contra a dor e o medo, Brian e Cecília conseguiram, após alguns minutos, se libertar das amarras, usando os dentes para rasgá-las. Desesperados, começaram a gritar por socorro, e os gritos foram ouvidos por Ronald Fong, que pescava com o filho no lago. O pai e filho foram a um rancho para pedir ajuda aos guardas florestais. Ao mesmo tempo, o sargento William White recebeu o pedido de reforço e se dirigiu ao rancho para investigar a situação. Enquanto isso, também, o guarda florestal Dennis Lane patrulhava a área quando encontrou Brian Hartnell ensanguentado e procurando ajuda. Dennis colocou Brian em sua caminhonete e, às 7h10 da noite, fez uma ligação para a polícia e para os paramédicos. Cerca de 30 minutos se passaram desde o crime até a chegada da polícia no local. Quando os primeiros policiais chegaram, conseguiram falar com o casal. Cecília descreveu o agressor como um homem alto, de cabelo castanho, oleoso, penteado de forma simples. Os paramédicos chegaram por volta das 19h50, quase 1h30 após o ataque. A ambulância levou cerca de 10 minutos até o hospital em Napa, Califórnia. Nesse momento, Cecília já havia entrado em coma. Ela permaneceu assim por 2 dias e morreu em decorrência dos ferimentos. Os investigadores examinaram a cena do crime e encontraram pegadas que levavam ao estacionamento, onde estava o Karmann Ghia branco do casal. E próximo ao carro, os policiais notaram uma mensagem escrita com caneta hidrográfica preta na porta do passageiro. A mensagem incluía as datas dos 2 primeiros assassinatos e a frase 27 de setembro de 1969 às 6h30 da noite por faca. Uma referência ao crime recém-ocorrido. E a mensagem estava assinada com o símbolo já conhecido pelas autoridades, o mesmo que Cecília Shepard descreveu nas roupas do agressor. Não havia dúvidas. O Zodíaco havia atacado novamente. Os investigadores também localizaram marcas de pneus atrás do Karmann Ghia, sugerindo que o criminoso estacionou atrás do carro das vítimas antes do ataque. O modo de agir do assassino preocupou as autoridades, especialmente após a confirmação de que, na noite do crime, houve uma ligação para o escritório do xerife do condado de Napa. Provavelmente ele já estava seguindo eles, chegando de longe e tal. Aí deu tempo, eles fazem o que queriam. Aí foi se arrumando aos poucos até... Nossa, que bizarro, hein? Quando o policial atendeu, houve um breve silêncio. Em seguida, um homem falou com calma e clareza, relatando um duplo assassinato no parque onde Brian e Cecília estavam. Ele descreveu o carro das vítimas como um Karmann Ghia branco. O policial relatou depois que a voz parecia jovem, provavelmente de alguém com cerca de 20 anos. E ao ser questionado sobre sua localização, o homem não respondeu. Ao invés disso, o agressor sussurrou que era o responsável pelo crime e acreditava ter matado ambos. O policial tentou manter o contato, mas ouviu a linha ser desligada.
Após desligar, o suspeito não encerrou completamente a chamada. Tudo indica que ele colocou o telefone em uma prateleira abaixo do receptor antes de sair da cabine telefônica. Mais tarde, a polícia encontrou o aparelho exatamente assim. Os investigadores chegaram rapidamente à cabine e colheram uma pequena impressão digital, ainda úmida, do telefone. Notaram também que o aparelho havia sido cuidadosamente posicionado, com o fone direcionado para o sul e as aberturas do receptor voltadas para a parede leste da cabine. Nos dias seguintes à morte de Cecília, os investigadores entrevistaram Brian Hartnell para obter o máximo de informações. Buscavam detalhes sobre a aproximação do agressor, sua voz, comportamento, armas ou qualquer lembrança útil. Brian colaborou ao descrever a conversa entre ele, Cecília e o homem mascarado. Relatou toda a sequência, desde o momento em que Cecília percebeu o homem a centenas de metros até o resgate pelo guarda florestal e a chegada ao hospital. Segundo Brian, o agressor tinha uma voz peculiar, como se estivesse tentando disfarçá-la. Com essas informações e com o laudo da autópsia das facadas em Cecília, os investigadores estimaram que a faca tinha entre 20 e 30 centímetros de lâmina. Brian acrescentou que o cabo parecia de madeira. O local do crime continuou a ser examinado e foram encontradas pegadas identificadas como de botas tamanho 42 do tipo Wing Walker. Esse modelo era usado especificamente por paraquedistas durante a Segunda Guerra Mundial e costumava ser encontrado em postos militares. Essa descoberta levou os investigadores a considerar que o Zodíaco poderia ser militar ou ex-militar. Na mesma área, 3 estudantes colegiais foram encontradas pela polícia e serviram como testemunhas oculares, relatando uma história sinistra. De acordo com elas, por volta das 15 horas e 30 minutos do dia do ataque, estavam tomando banho de sol quando avistaram um homem branco dentro de um Chevrolet sedã prata ou azul claro estacionado a cerca de 12 a 15 metros de distância, observando elas. O homem não saiu do carro e evitava contato visual sempre que olhavam em sua direção. Ele foi descrito como tendo entre 28 e 40 anos, com aparência musculosa, cabelo preto penteado e vestindo roupas escuras. No relatório policial consta que foi visto observando as jovens várias vezes, circulando pela área e, por fim, desaparecendo. Com base nos depoimentos das estudantes e nas descrições fornecidas por Brian e Cecília, a polícia produziu o primeiro esboço do suspeito. A análise do traje do assassino também foi crucial. Cecília deu uma descrição detalhada antes de entrar em coma e Brian complementou. O agressor usava um grande capuz preto, semelhante ao de um carrasco, combinado com roupas escuras e um babador exibindo o emblema da Cruz do Zodíaco. Alguns investigadores notaram que o traje lembrava um equipamento que foi usado pela gangue australiana liderada por Ned Kelly em 1880. Era uma referência interessante. A diferença é que, na época, a armadura era de metal forjado, enquanto o Zodíaco utilizava tecido. E o mais bizarro é que, considerando que o ataque ocorreu à luz do dia, então o objetivo parecia ser afirmar sua existência ao público. Não apenas isso, mas também trazer terror e mostrar que ele não estava brincando. O traje e o comportamento indicavam uma versão exagerada do que um supervilão usaria em histórias em quadrinhos dos anos de 1960, com a mensagem de que podia atacar qualquer pessoa, em qualquer lugar, e que ninguém estava seguro. Aquilo tinha sido uma declaração audaciosa e perturbadora de suas intenções homicidas. Sim, com certeza. Para cravar de uma vez por todas que ele não tá brincando. Nas semanas seguintes ao ataque, a polícia e a mídia se encontraram desafiados pela presença do Zodíaco. Os jornais reforçaram a imagem de uma figura diabólica, enquanto as autoridades se envolveram em um jogo mortal contra uma entidade que parecia sobrenatural. Recapitulando o que os investigadores sabiam até então, o primeiro ataque ocorreu no dia 20 de dezembro de 1968, no Lago Herman, resultando nas mortes a tiro de David e Beth.
Durante muito tempo, considerou-se que a arma usada poderia ter sido uma pistola JC Model 80 ou uma High Standard Model 101. Vários meses se passaram sem comunicação do assassino até que, no dia 4 de julho de 1969, Darlene e Michael foram baleados no Parque Blue Rock Springs. Foi então que o criminoso se autodenominou o Zodíaco, em correspondência com a polícia, utilizando uma pistola Luger 9mm nesse ataque. No dia 27 de setembro de 1969, outro casal jovem, Brian e Cecilia, foi atacado ao fim da tarde. Nessa ocasião, o Zodíaco usou uma faca de caça, tornando essa a terceira arma diferente em 3 ataques distintos. Para os investigadores ficou claro que o Zodíaco variava conscientemente as armas utilizadas. Eles também notaram que as vítimas femininas sofreram mais violência do que os acompanhantes masculinos. Esse padrão se assemelha aos crimes de anos mais tarde cometidos por David Berkowitz, o filho de Sam, em que especialistas apontaram as mulheres como alvos principais e os homens como obstáculos descartáveis. Se você for ver, vou tentar comparar, caso você já tenha visto o vídeo que eu trouxe aqui no canal sobre o Jack Estripador, né? Estripador, ele atacava as mulheres, né? Então, se você for ver meio que, né, ele vendo cartas e tal, mostra, na minha opinião, mostra de certa forma uma inspiração, né? Então, de repente, ele queria replicar o que o Jack fazia, né, no passado, só que agora com um adicional de homens junto, né? Tanto que, pelo menos até onde eu tô vendo, ele só seguiu casais, né? Esses elementos sugerem que o Zodíaco tinha uma forte frustração e problemas específicos com o sexo feminino. No entanto, tudo se mostraria ainda mais confuso quando uma última vítima marcaria o suposto fim da sequência de assassinatos desse assassino em série. Na noite do dia 11 de outubro de 1969, Paul Lee Stein, de 29 anos, saiu para mais um turno como motorista de táxi em São Francisco. Na época, cursava doutorado em inglês na Universidade Estadual de São Francisco e era casado. Sua vida avançava, e aquela noite de sábado parecia ser apenas mais um turno comum. Perto do fim do expediente, ele recebeu uma chamada para pegar um cliente na 9ª Avenida. Antes de chegar ao destino, um homem entrou no banco de trás do táxi entre as ruas Mason e Geary e pediu para ser levado ao cruzamento das ruas Washington e Maple, em São Francisco. Por volta das 10 da noite, ao chegarem ao destino, o passageiro sacou uma pistola semiautomática 9mm e disparou fatalmente contra Paul, atingindo ele na nuca. O crime foi presenciado por um grupo de adolescentes. Entre eles estavam Lindsay e Rebecca Robbins, filhos de um cirurgião famoso. Inicialmente não tinham certeza do que havia acontecido, mas logo ligaram para a polícia e relataram os fatos. Segundo o relato, após matar Paul, o atirador saiu do táxi e se inclinou sobre o banco da frente, aparentemente limpando o interior com um pano que trouxera, provavelmente para eliminar impressões digitais. Em seguida, o homem saiu caminhando em direção ao presídio Heights, no sentido do playground Julius Ken. Os adolescentes descreveram o andar do suspeito como peculiar, levemente inclinado para frente, com a cabeça baixa. E logo após o tiroteio, 2 grupos policiais chegaram ao local, vindos de direções opostas. Os policiais Armand Pelizette e Frank Pida foram os primeiros. Eles receberam ordens para procurar por um homem negro, mas as testemunhas corrigiram a informação e descreveram o suspeito como sendo branco. Caraca, já pensaram logo que foi uma pessoa negra que fez isso, né? Nossa. Os policiais então seguiram as pistas até o presídio Heights, onde se encontraram com Donald Folk e Eric Zelms, que também buscavam erroneamente por um homem negro. E sem avistar os suspeitos, os 4 retornaram à cena do crime e se juntaram aos socorristas que declararam Paul Stein morto. Naquele momento, os investigadores da região assumiram o caso, sem suspeitar que se tratava de mais um crime do Zodíaco. O principal responsável pelas investigações foi o oficial Dave Toshi, que interrogou as testemunhas próximas do ocorrido. De acordo com os relatos, pode ter havido uma briga entre o motorista e o passageiro, seguida pelo assassinato com um único disparo.
Ao analisar o táxi, Toshi encontrou um cartucho de 9mm e os óculos de Paul Stine. Notou também a ausência das chaves do carro e da carteira da vítima. O que mais chamou a atenção foi uma parte arrancada da camiseta listrada de manga curta de Paul Stine do lado esquerdo. Esse detalhe não foi divulgado de início à imprensa e logo se tornaria relevante. A polícia também encontrou uma impressão digital ensanguentada dentro da cabine do táxi, que virou uma das evidências centrais do caso. Como não correspondia à de Paul Stine, a hipótese plausível era que tinha sido deixada pelo assassino. Inicialmente, os investigadores trataram o crime como um possível roubo mal sucedido devido ao volume de sangue e ao sumiço das chaves e da carteira. Mas, dias depois, o Zodíaco voltou a se corresponder com a mídia e assumiu a autoria, apresentando provas. No dia 14 de outubro de 1969, o San Francisco Chronicle recebeu a primeira carta do Zodíaco desde julho, contendo um pequeno pedaço ensanguentado da camisa de Paul Stine. Caraca. Nela, o autor reivindicava os assassinatos anteriores e fazia novas ameaças, incluindo um ataque a um ônibus escolar. A correspondência marcou um ponto de virada. O foco passou a ser a emissão de ameaças e a criação de pânico. Isso colocou o criminoso em confronto direto com Paul Avery, colunista do San Francisco Chronicle, que após o último ataque, publicou um artigo desafiando o Zodíaco. No artigo, Paul descreveu o Zodíaco como desajeitado, mentiroso e possivelmente um homossexual frustrado. Ele criticou falhas do autor, como ser visto por testemunhas e deixar uma impressão digital na cena do assassinato de Paul Stine. Mas era tudo proposital. Paul sustentou a hipótese de homossexualidade com especulações sobre motivações sexuais ligadas aos crimes. O texto citou o procurador-geral da Califórnia, Thomas Lynch, afirmando que o Zodíaco seria levado sob custódia, teria seus direitos preservados e deveria se entregar antes que ocorressem novas tragédias. Dias depois, a polícia de Oakland recebeu uma ligação do suposto assassino. Ele exigiu a presença do advogado Lee Bailey em um programa de TV local. E como Bailey não podia ir, escolheram Melvin Belli como substituto. Belli, conhecido pelo estilo extravagante e por atuar em casos notórios, como o julgamento de Jack Ruby, aceitou participar. Ele foi escoltado até os estúdios da KJO-TV. No dia 22 de outubro de 1969, Belli apareceu no programa AM Francisco, apresentado por Jim Dunbar. Durante a transmissão, houve várias ligações de um homem que se identificava como Sam e que dizia ser o Zodíaco. Ele soava mentalmente perturbado e fez ameaças, inclusive contra crianças. As autoridades consideraram a ligação pouco consistente. No dia seguinte, marcaram um encontro entre Bill e o suposto Zodíaco, mas ninguém apareceu. Claro que não. O promotor distrital John Ferdan criticou a postura de Belli e chamou o homem de louco. Algumas semanas depois, no dia 8 de novembro de 1969, o San Francisco Chronicle recebeu outra carta do Zodíaco. O conteúdo era desconexo e incluía um enigma desenhado à mão que continha 340 caracteres. Seria decifrado somente em 2020, porém não revelou a identidade do Zodíaco, somente trazendo um amontoado de frases vagas nas quais o sujeito se gabava e dizia que não tinha medo da morte. Enfim, o Zodíaco desafiou os jornalistas naquela época a publicarem a cifra nas páginas iniciais, alegando que se sentia ignorado. Acredita-se que o Zodíaco tenha criado essa cifra ou enigma para ser especialmente difícil, possivelmente para frustrar os investigadores, tanto é que foi decifrada apenas décadas depois. Até porque ia ser algo que eles iam se debruçar e ele ia ficar se divertindo, se vangloriando por isso, entendeu? Porque enquanto ninguém conseguisse decodificar esse negócio, por mais que o conteúdo ali fosse um conteúdo não tão importante, ele ia saber que ninguém teria decifrado nada e o ego dele ia continuar lá em cima, entendeu? Tipo, eu fiz algo que nem o FBI conseguiu descobrir, tipo isso, sabe? Loucura, né? Ego puro isso aqui. Então, no dia seguinte, o San Francisco Chronicle recebeu uma nova e extensa carta do Zodíaco, apelidada de Carta da Máquina da Morte. Nela, o assassino reivindicava o crédito por 7 assassinatos e ameaçava mudar seus métodos para fazer seus crimes parecerem roubos, homicídios por raiva ou acidentes.
Ele descreveu um encontro próximo com a polícia logo após o assassinato de Paul Stine e exigiu que esse incidente fosse publicado no jornal. O Zodíaco mencionou uma máquina da morte, que muitos consideram uma bomba construída com itens comuns. Ele ameaçou usar esse dispositivo contra crianças em idade escolar, ao invés de continuar usando armas de fogo. Especialistas afirmam que a mistura descrita na carta poderia resultar em um dispositivo semelhante a uma bomba, capaz de causar danos significativos. Mais tarde, o San Francisco Chronicle publicou uma matéria sobre a carta mais recente, revelando detalhes mantidos em sigilo pela polícia sobre a noite do assassinato de Paul Stine. O policial Donald Folk, em patrulha naquela noite, relatou em um memorando que ele e outro policial viram um homem branco que correspondia à descrição do suspeito momentos após o crime. O sujeito não foi abordado porque os policiais haviam sido orientados a procurar por um homem negro. O homem descrito por Folk foi descrito como branco, entre 35 e 45 anos, cerca de 1,80 m de altura e aproximadamente 80 quilos. Usava óculos, tinha cabelo curto estilo militar, com fios claros, possivelmente grisalhos na parte traseira. Seu andar era apressado e arrastado, com costas e pescoço levemente curvados e cabeça baixa. E embora a revelação de Donald Folk tenha sido considerada um erro de comunicação, o Zodíaco conseguiu humilhar e desmoralizar a polícia com essa informação. Ele passou ao lado dos policiais e escapou impune. Mas, com base nessas revelações, foi criado um esboço que permanece até hoje como o retrato oficial do Zodíaco. A partir dos meses seguintes, o assassino se tornou uma lenda no mundo do crime nos Estados Unidos. E seus atos seguintes ampliariam ainda mais o seu legado. Legado terrível, né? De horror. No dia 20 de dezembro de 1969, no aniversário de 1 ano dos crimes do Zodíaco, o próprio assassino enviou uma carta diretamente ao advogado Melvin Belli. Junto com a carta, Melvin recebeu mais um pedaço da camiseta da última vítima, o taxista Paul Stine. Na carta, o Zodíaco implorava pela ajuda de Belli. Dizia temer perder o controle e cometer mais assassinatos. Afirmou que, por um período, as crianças estariam seguras de uma bomba que tinha construído, mas que esse perigo seguia iminente. Nos meses seguintes, Melvin ficou atordoado com aquela mensagem direta do criminoso e passou a viver com medo constante do que o Zodíaco poderia fazer. Avançamos então para o dia 22 de março de 1970, quando uma mulher chamada Kathleen Jones viajava com a filha. Um homem a seguiu em outro veículo e a fez parar na estrada, alegando um problema na roda traseira do carro. Se ofereceu para consertar e em seguida foi embora. Ao retomar a viagem, Kathleen percebeu que algo estava errado. A roda arrumada caiu, causando danos significativos ao veículo. Então, o homem reapareceu e ofereceu uma carona, supostamente até um posto de gasolina. Após cerca de 90 minutos, Kathleen notou que haviam passado por vários postos sem parar e entendeu que estava sendo sequestrada. Para salvar a si mesma e a filha, pulou do carro com a criança nos braços e fugiu. Depois de uma longa caminhada, chegou a uma delegacia e descreveu o sequestrador como um homem branco de cerca de 30 anos, cabelo escuro e óculos grossos. Certeza que isso foi proposital também. Mas aí, a fúria e o instinto de defesa da mãe, o que ela fez? Pulou do carro com a filha. Caraca, instinto de leoa mesmo, de proteção. Caraca, mas isso aqui com certeza que foi proposital, quer ver? Durante a investigação, Kathleen Jones viu o esboço do assassino do taxista Paul Stine, o retrato do Zodíaco. Então, de imediato, ela afirmou que havia sobrevivido a um encontro com aquele homem. Quando a polícia foi buscar o carro de Kathleen, provavelmente na expectativa de encontrar pistas, achou o veículo destruído e incendiado. Os investigadores também apuraram que algumas horas antes desse incidente, a irmã de Paul Stine passou por uma experiência semelhante. Ela relatou que um carro se aproximou e piscou os faróis repetidas vezes, até o motorista apontar para o pneu do seu veículo como se houvesse algo errado. A irmã de Paul decidiu não arriscar e acelerou para se afastar. O caso ganhou ainda mais peso porque meses antes, após a morte de Paul, o irmão dele, Joe Stine, desafiava publicamente o Zodíaco, dizendo que o criminoso deveria tentar pegá-lo. Então, para as autoridades,
O Zodíaco parecia responder ao desafio de Joe e, diante do fracasso, aplicou o mesmo método contra outra pessoa aleatória, Kathleen Jones. No dia 20 de abril de 1970, o Zodíaco enviou uma carta ao San Francisco Chronicle, a primeira em mais de 5 meses. Nessa nova correspondência, mencionou uma cifra anterior e se gabou de suas habilidades. Em seguida, citou uma explosão recente que matou o sargento da polícia de São Francisco, Brian McDonald, embora tenha negado o envolvimento. Afirmou ter matado 10 pessoas até aquele momento e incluiu um diagrama de uma bomba, novamente chamada de Máquina da Morte. Ele desafiou a polícia a identificar todas as vítimas, insinuando que matou muito mais do que indicavam os registros oficiais. A carta confirmou que o assassino buscava notoriedade e alimentou o debate sobre sua identidade e capacidade criminosa. Nos meses seguintes, o Zodíaco continuou enviando correspondências, aumentou sua contagem de vítimas, mas forneceu menos detalhes e reduziu o impacto das ameaças. Também enviou um mapa com números misteriosos que nunca foram decifrados. Em julho, enviou cartas ameaçando matar uma mulher e seu bebê, citando uma antiga ópera cômica. No dia 5 de outubro, enviou outro cartão, com 13 furos e referências enigmáticas. No final de outubro, o jornalista Paul Avery se tornou o alvo do Zodíaco ao receber um cartão de Halloween com ameaças explícitas. O assassino afirmou que havia escolhido Paul como seu próximo alvo. A história virou manchete e ocupou a primeira página do San Francisco Chronicle. Curiosamente, a equipe do jornal passou a usar botões com a frase "Não sou Paul Avery". O próprio Paul também usava o botão e passou a se preparar para um possível encontro com o Zodíaco, carregando uma arma o tempo todo. E enquanto a história ganhava destaque, Paul Avery iniciou uma investigação sobre uma possível pista anterior às atividades conhecidas do Zodíaco. Ele publicou suas conclusões no dia 16 de novembro de 1970, após receber uma carta anônima que alertava para semelhanças entre os crimes do Zodíaco e o assassinato não resolvido de Cherry Jo Bates, uma jovem de 18 anos. O corpo de Cherry foi encontrado perto de uma biblioteca universitária em outubro de 1966, espancada e esfaqueada até a morte. Nossa. Um relógio de pulso de estilo militar foi localizado próximo à cena. Um mês depois, cartas datilografadas assumindo a responsabilidade pelo assassinato foram enviadas à polícia e à imprensa. Um poema relacionado ao caso com as iniciais de RH foi encontrado na biblioteca. Em abril de 1967, novas cartas manuscritas foram recebidas, incluindo um símbolo semelhante a um Z rabiscado, sugerindo uma possível conexão com o Zodíaco. Muitos especialistas no caso consideram Cherry Jo Bates uma de suas primeiras vítimas, mas as autoridades jamais confirmaram essa hipótese. Provavelmente foi durante o tempo em que ele estava começando, iniciando, né? Tentando arrumar uma forma de ser único, sei lá, não sei nem como pensar, mas acho que vocês entenderam o que eu tô falando. Bizarro esse caso, hein? Paul Avery acredita firmemente nessa ligação. Ele consultou Sherwood Morrill, especialista em caligrafia, que confirmou que as cartas relacionadas ao assassinato de Cherry foram escritas pelo Zodíaco. Após a divulgação dessas descobertas, o Zodíaco enviou uma carta ao Los Angeles Times, atacando o San Francisco Chronicle e Paul Avery, sem apresentar novos detalhes ou evidências sobre o assassinato de Cherry. Isso levou muitos a questionarem a conexão real com o caso. Nos anos seguintes, várias cartas chegaram aos jornais, mas sua autenticidade foi frequentemente contestada pelas autoridades. A última carta considerada genuína é datada de 1974 e elogiava o filme O Exorcista. Nela, o filme é descrito como a melhor comédia satírica que o Zodíaco já havia visto. E desde então, o assassino permaneceu em silêncio. Todos esses acontecimentos nos levam a abril de 2004, quando o caso do Zodíaco foi oficialmente arquivado pelo Departamento de Polícia de São Francisco. Em março de 2007, o caso foi reaberto após a descoberta de um cartão de Natal enviado quase 2 décadas antes ao San Francisco Chronicle. Esse cartão gerou controvérsias entre especialistas. A caligrafia lembrava a do Zodíaco, mas um perito forense em documentos considerou o material inautêntico. Ainda em 2007, estreou o filme Zodíaco, dirigido por David Fincher e baseado no livro de Robert Graysmith.
A produção recebeu elogios pela abordagem realista e por incluir entrevistas com pessoas envolvidas no caso. Aí você imagina que o cara foi assistir o filme. O cara esteve no cinema assistindo o filme. Imagina o ego inflado como ficou. Mesmo com algumas críticas de pesquisadores, o filme foi amplamente bem aceito. Tanto o livro de Graysmith quanto o filme se concentraram no principal suspeito, Arthur Lee Allen. Esse sujeito serve de introdução para o próximo ponto, em que abordaremos os suspeitos mais promissores identificados ao longo dos anos de investigação do caso do Zodíaco. Arthur Lee Allen chamou a atenção dos investigadores em 1971, após ser denunciado por Donald Cheney. Segundo Cheney, Arthur havia falado sobre desejos de matar pessoas e, em algum momento, supostamente se autodenominou como o Zodíaco. Na época, as investigações avançaram, mas não surgiram evidências definitivas contra Arthur. Em 1986, quando Robert Graysmith publicou um livro sugerindo que Arthur era o Zodíaco, ele passou a ser perseguido pela mídia. Em 1991, a polícia realizou uma nova busca em sua propriedade e encontrou 3 itens considerados suspeitos, porém nenhuma acusação foi feita. Arthur faleceu em 1992, em razão de problemas cardíacos e diabetes. Após sua morte, as autoridades fizeram outra busca em sua casa, mas os resultados não foram divulgados. A possível conexão dele com os assassinatos do Zodíaco permanece inconclusiva. Existem pontos de evidência a favor e contra Arthur como suspeito. A favor, ele usava um relógio da marca Zodiac, que exibia o mesmo símbolo presente nas cartas do assassino. Morava na área dos crimes, apresentava características físicas semelhantes ao retrato falado do Zodíaco. Seu jeito de andar coincidia com o descrito por testemunhas. E até mesmo uma testemunha ocular apontou ele como o atirador em um dos casos. Agora, pontos contra: suas impressões digitais e da palma das mãos não correspondiam às encontradas nas cenas dos crimes. Testes de DNA deram negativo, especialistas em caligrafia não identificaram semelhanças entre sua escrita e as cartas do Zodíaco. Um dos primeiros investigadores a declará-lo inocente foi Dave Toshi, que trabalhou por anos no caso. Outro suspeito é Richard Joseph Gajkowski, apontado como o principal pelo site zodiackiller.com. Ele trabalhou em um jornal de contracultura em São Francisco e tinha relacionamento próximo com Darlene Ferrin, uma das vítimas. Nancy Slover, despachante da polícia de Vallejo, ouviu as gravações da voz de Richard e afirmou que ela se assemelhava à do homem que ligou após um dos tiroteios. Mas essa identificação não foi considerada uma prova definitiva. Richard tinha registros de viagens ao exterior durante um dos ataques do Zodíaco, o que o torna um suspeito improvável. Sem evidências concretas de que estivesse conectado ao caso, seu nome não levou a avanços nas investigações. Isso nos leva ao terceiro suspeito, Lawrence Kay. Ele foi identificado por Kathleen Jones como o homem que a sequestrou. O policial Donald Folk afirmou que Lawrence era muito semelhante ao homem que ele viu no dia do assassinato do taxista Paul Stein. Se você for... Mas e se todas as versões... Não faria isso. Ele se disfarçar. Será que é possível para confundir? Na época dos crimes, Lawrence foi diagnosticado com um transtorno de controle de impulsos após lesões cerebrais em um acidente em 1962. Caramba. Posteriormente foi preso por voyeurismo, uma parafilia em que a pessoa sente excitação sexual ao espiar outras pessoas. Apesar desses fatos, Lawrence teve pouca relevância no caso do Zodíaco até 2021. Nesse ano, Faisal Ziroy, consultor de negócios franco-marroquino, afirmou ter resolvido a cifra Z13 do Zodíaco. Segundo ele, a solução indicava "meu nome é Carrie", provável erro de digitação para Kay. Essa afirmação é contestada por outros especialistas, e as descobertas de Faisal nunca foram exploradas oficialmente. Dessa forma, chegamos a um dos suspeitos mais discutidos nos últimos anos. Em outubro de 2021, o Case Breakers, uma equipe com mais de 40 investigadores de casos arquivados, formada por ex-investigadores, oficiais de inteligência militar e jornalistas, afirmaram ter identificado o Zodíaco como Gary Francis Post.
veterano da Força Aérea que faleceu em 2018 aos 80 anos. Os Case Breakers alegaram ter encontrado evidências forenses e fotos que mostravam cicatrizes na testa de Gary, coincidindo com descrições do assassino. Afirmaram também que, ao remover as letras do nome de Gary de um dos criptogramas do Zodíaco, surgia uma mensagem alternativa. Além disso, várias testemunhas que moravam perto de Gary descreveram ele como violento e obcecado por caça. Relataram que ele liderava um pequeno grupo de criminosos que ensinava a disparar armas e fabricar bombas para explodir casais. Caraca. O FBI declarou depois que o caso do Zodíaco seguia em aberto e que não havia novas informações a relatar, sem mencionar Gary Francis Post. Autoridades policiais locais também expressaram ceticismo quanto às descobertas dos Case Breakers. Destacaram ainda que a maioria das evidências era circunstancial. Tom Voigt, um dos investigadores mais conhecidos do caso Zodíaco, classificou essas evidências como besteiras e ressaltou que nos arquivos originais não há menção a cicatrizes na testa do Zodíaco. As reações negativas em 2021 foram suficientes para o assunto voltar ao esquecimento. Em maio de 2023, houve um novo interesse em Gary Francis Post como suspeito. Segundo os Case Breakers, pouco antes de morrer, Gary teria doado armas, munições e outros itens a locais específicos que ainda armazenam esse material. Há também indícios do possível envolvimento de Gary no assassinato de Cheri Jo Bates. A principal pista da polícia nesse caso era um relógio encontrado junto ao corpo de Cheri, que só poderia ter sido comprado em uma base militar onde Gary servia na época. No mesmo dia do assassinato, ele teria buscado atendimento no posto médico da base, supostamente para tratar ferimentos possivelmente causados durante o crime. Lembra daquelas pegadas descritas como sendo de botas usadas exclusivamente por militares? Os Case Breakers relataram que Gary Francis Post usava o mesmo tamanho e o mesmo tipo de botas no período dos crimes. Que no caso não são botas, a gente chama de coturnos, né? Muitos investigadores do grupo dizem ter contatos dentro do FBI e afirmam que a agência já sabia do envolvimento de Gary há muito tempo. E o motivo para a suposta retenção dessa informação não está claro. Hoje, Gary Francis Post, por mais controverso que seja, é o suspeito mais promissor. Ainda assim, não é possível sustentar essa teoria com facilidade. Trata-se de um assassino em série que permaneceu desaparecido por décadas, deixando poucas evidências concretas. Por fim, a última atualização sobre o caso do Zodíaco vem de 2024, onde um TikToker afirmou que seu avô falecido era o Zodíaco. Ele sustenta essa ideia ao dizer que seu avô, Richard Hoffman, atuava como policial em Vallejo, justamente nas regiões onde os crimes aconteceram. Além disso, mostrou que seu avô, ao escrever, cometia alguns erros ortográficos que curiosamente eram os mesmos vistos nas cartas do Zodíaco, como Until, com 2 L's. Ele também alegou que no caso de Darlene Ferrin, Richard estava de plantão e que poderia ter cometido o crime. Por fim, afirmou que seu avô era excessivamente violento, controlador e que tinha gosto por quebra-cabeças matemáticos e enigmas. No entanto, por mais atrativa que seja essa teoria do TikToker, a polícia de Vallejo não endossou essas alegações e aparentemente não tem interesse nisso. É de fato uma teoria forte e atrativa para alimentar nossa imaginação, mas talvez não se sustente como uma linha investigativa para a polícia. E nós, como público, não sabemos se as informações que ele apresentou são verdadeiras, então fica difícil de determinar algo sem uma confirmação oficial de quem realmente está trabalhando no caso, seja a polícia local ou o FBI. Então a questão que fica é, será que essa ideia tem algum fundo de verdade? Seria um tanto interessante, hein? Ou será que esse TikToker só queria se aparecer, tentando correlacionar detalhes em comum entre o Zodíaco e seu avô falecido? É mais provável, né? Todo mundo quer um pouquinho de engajamento hoje em dia. De qualquer maneira, no fim, tal como Jack o Estripador, o Zodíaco mantém um status mítico. Mesmo que sua identidade venha a público, é provável que não supere o impacto causado pela figura encapuzada do Zodíaco.
A maioria dos familiares das vítimas já faleceu. A busca por justiça talvez nem seja mais a questão central. O que resta é um mistério a ser resolvido. E mesmo que isso aconteça, ninguém conseguirá explicar por que o Zodíaco fez o que fez com aquelas 5 vítimas aparentemente aleatórias. Que curiosamente, Jack Stripador também fez 5 vítimas e desapareceu. Este é o verdadeiro mistério que permanecerá muito além de sua própria identidade. Caraca, que loucura, maluco. Bom, esse é o canal Ossos Perdidos. Cara, que sinistro esse caso. Mas pra mim chega a ser mais ou menos uma espécie de como é que eu posso dizer? Modernização dos casos do Jack, né? Praticamente. Só que enquanto ele estripava as suas vítimas, né? Esse aqui não, esse aqui ele eliminava com disparos de arma de fogo, né? Que curiosamente eram casais, né? Então, assim, não tem como não dizer que era absurdamente inteligente. E provavelmente muitas das coisas dos jogos que ele fez ali, de erros aqui, erros ali e tal, foi exatamente para isso. Para deixar uma falsa impressão de que ele não era inteligente o suficiente e tal. Caraca, que loucura, mano. Eu também nunca assisti esse filme Zodíaco. Nunca cheguei a assistir, não. Mas vocês já assistiram o filme? Já leram o livro? Sei lá, conheciam essa história? Conheciam esse serial killer aqui? Eu só conhecia de nome, mas nunca cheguei a ver de fato, não. Entendeu? Realmente nunca entrei a fundo para saber o que era. Só posso dizer que tem algumas semelhanças com o Jack Stripador, né? Stripador, por exemplo, ele surgiu e sumiu. Até então não foi pego. Outra coisa, o Jack tem 5 vítimas. Ele também fez 5 vítimas. Muito estranho isso, cara. Muito estranho, muito estranho. Na minha opinião, dá pra ver que ele tinha o Jack, como um grande inspirador, né? Vai saber o que se passava na cabeça desse cara, mano. Dessa pessoa, sei lá. Mas eu achei bem curiosa essa história aí. Não conhecia. Mas e vocês? Conheciam? Mandem nos comentários a opinião de vocês e vamos trocar uma ideia sobre isso. Só posso dizer que é bizarro. Bizarro.